Você ainda tem recursos na poupança ou tem amigos, familiares que investem na poupança? Se é o caso, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas queridas esse conteúdo aqui que eu vou falar para você de 4 produtos que são melhores do que a poupança no cenário que estamos vivendo e melhores em todos os aspectos. Se prepara! Quando a gente fala de poupança, estamos falando de um recurso que está disponibilizado ou que está reservado para emergências, para proteger meu capital de decisões de curto prazo, imprevistos, um dinheiro que fica parado na conta, um dinheiro que eu estou acumulando para realizar um sonho daqui a alguns meses, talvez poucos anos. Ou seja, é um investimento conservador, protegido, que eu quero ter acesso a qualquer momento. Levando em consideração esse aspecto, eu consigo citar aqui 4 categorias de produtos que vão trazer para você resultado melhor do que a poupança, com talvez características até melhores do que a poupança. Vamos a eles. Vamos lá. Primeiro produto, o mais próximo da poupança em termos de comportamento. Mesma segurança ou até melhor, só que rentabilidade seguramente superior. Nessa categoria estão os fundos DI. Fundos de renda fixa pós-fixados. Por que eles são melhores do que a poupança? Porque se você investe o seu dinheiro num fundo DI, na verdade você está transferindo o seu recurso para cotas de um fundo que compra títulos públicos protegidos pelo Tesouro Nacional, ou seja, com a maior garantia que existe no mercado, a garantia soberana do Tesouro Nacional, só que normalmente com uma rentabilidade superior à da poupança. Por quê? Porque a regra da poupança, abaixo de 8,5% ao ano, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, é ter um rendimento de 70% da taxa Selic. Então, se você pode ter o rendimento da taxa Selic investindo num fundo que compra títulos públicos lastreados na taxa Selic, você vai ter um rendimento na casa dos 100% do CDI, enquanto que a poupança te rende apenas 70% do CDI. Sim, estamos falando de quase 50% a mais em alíquota quando se considera investimento do fundo DI. Obviamente tem a tributação sobre a renda fixa, que quando a gente tira a conta, num cenário de médio para longo prazo, você está numa alíquota aí de 15% de imposto de renda, ainda fica com 85% do CDI. Num cenário de curto prazo, você tem uma alíquota de 22,5% do CDI, ainda deixando para você um resultado acima dos 70% do CDI que a poupança gera. Então, os fundos DI, por terem uma segurança igual ou maior que a poupança, por terem um rendimento sempre superior ao da poupança, trazem para você um resultado superior. Segunda categoria de produtos que tem que ser levada em consideração é a dos CDBs. É quando você empresta seu dinheiro ao banco, é quando você direciona recursos para o banco usar o seu capital para operações de crédito. O CDB, quando bem escolhido, quando bem selecionado, normalmente vai te pagar 100% ou mais do CDI. De novo, estamos naquela condição de ganho superior da poupança. Qual que é a limitação do CDB? Alguns CDBs tem liquidez limitada, tem um período de carência para você poder sacar. Alguns não vão permitir que você saque o dinheiro antes, alguns vão exigir um prazo de investimento para poder sacar a partir desse prazo. Quando se leva em consideração que eu posso ter uma limitação na minha liquidez, eu já tenho uma certa reserva de emergências formada há um certo tempo, já tenho recursos que podem ser resgatados, os novos recursos podem perfeitamente entrar em um CDB de menor liquidez e com isso estou contando com aquele mais antigo enquanto o outro supera o prazo de carência. Porém, estou falando dos CDBs com rentabilidade mais elevada, que pode chegar até 150% do CDI quando se pesquisa os melhores produtos que existem no mercado hoje. Para liquidez imediata, hoje já é padrão encontrar no mercado ganhos entre 100% e 105% do CDI, o mais comum aí na casa dos 103%. Então, se você tem recursos mesmo que não muito volumosos, você pode acessar um CDB de rentabilidade bem superior à da poupança, com liquidez também imediata. Tirando os produtos de liquidez instantânea ou com comportamento muito parecido com a poupança, mas entrando já na categoria de produtos que têm qualidades diferentes, condições e comportamentos diferentes, vem o terceiro produto que eu recomendo que você considere, que são os ETFs de renda fixa, os fundos de índice de renda fixa. O mais comum acompanha o IMAB, que é um índice que acompanha a cesta de vários títulos públicos, considerando pré-fixados, pós-fixados, inflação. Quando se analisa no longo prazo, o IMAB vai representar a variação das taxas de juros, considerando até os produtos considerados de risco na renda fixa, como pré-fixados e inflação. É preciso ter
um pouquinho de experiência na renda fixa para aproveitar esse produto, porque às vezes, num período de mudança de taxas, principalmente queda da taxa Selic, você pode ter um rendimento um pouco acima da média, isso pode encantar aqueles menos experientes, só que num período de elevação da taxa Selic é possível que alguns títulos da cesta do IMAB tenham uma perda de resultados e você vai ter também uma perda na sua carteira. Pensando no longo prazo, o IMAB, com uma volatilidade que não é comum na poupança, vai entregar um resultado maior do que você teria na renda fixa. No curto prazo, pode ser que você precise de um recurso quando talvez não seja o momento ideal, por isso que é importante ele fazer parte de uma cesta de produtos de renda fixa e não ser apenas ser o único produto na sua reserva de emergências. Mas leve em consideração que é um produto de renda fixa que vai trazer um resultado a médio e longo prazo provavelmente superior ao da taxa Selic. E, finalmente, o quarto produto que eu recomendo ser considerado quando se leva em consideração a busca de ganhos previsíveis na renda fixa são os chamados produtos de crédito, de captação de recursos para crédito pelos bancos. Entram nessa categoria LCAs, LCIs, CRAs, CRIs, letras hipotecárias, são os títulos que são oferecidos normalmente para quem tem já um patrimônio um pouco maior, um volume maior a investir, ou podem abrir mão de liquidez. Normalmente a rentabilidade desses produtos é superior à dos CDBs mais generosos do mercado, porque é característica desses produtos ter isenção de imposto de renda, parte deles, e com isso você consegue fazer um resultado de longo prazo mais interessante. A limitação é que você tem que abrir mão da liquidez, você não pode sacar a qualquer momento, por isso que ele já não se compara diretamente com a poupança. Mas quando se pensa num planejamento de longo prazo, em que a sua reserva de emergências pode estar, por exemplo, num fundo DI e num CDB. O restante da sua carteira previdenciária para realizar grandes sonhos tem que estar balanceada entre renda fixa e renda variável. Provavelmente a parcela de renda fixa dessa carteira pode estar em ativos mais rentáveis com menor liquidez. A questão é identificar qual que é a sua necessidade, quais são os produtos que se encaixam nessa necessidade e não desperdiçar a oportunidade de investir naqueles produtos que melhor vão multiplicar o seu capital. E olha, não deixe de levar em consideração que a poupança, apesar de ter uma rentabilidade que se aproxima da dos produtos de renda fixa quando estamos falando de curto prazo, com tributação mais elevada, apesar de ter uma liquidez diária, a poupança não remunera dentro daquela janelinha anterior à data de aniversário. Se você aplicar agora, nos próximos 5, 10, 15, 20, 25 dias, a rentabilidade é zero, é só quando você completa o aniversário que você tem uma rentabilidade cheia. Isso faz com que a poupança resgatada num dia intermediário tenha um desempenho substancialmente inferior ao que você teria num produto de rentabilidade e liquidez diária. O segredo para multiplicar bem o seu capital está em fazer boas escolhas. Lembre-se sempre de que enriquecer é uma questão de escolha. E se você gostou da orientação, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos levar o conhecimento para que as pessoas façam escolhas que tragam a oportunidade do mercado de renda fixa, do mercado financeiro como um todo, para todos aqueles que hoje têm acesso à informação. Como a informação é universal, através dos vídeos do YouTube, da internet, o que está faltando é compartilhar. Conto com a sua ajuda nesse sentido. Grande abraço!